Fred mais perto de virar reforço do Galo. Tem novidade importante sobre o Juan Jesus e Galo. Vamos com as primeiras notícias do Atlético. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. E aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Fred está mais perto de virar reforço do Galo. Já havia contado para vocês na semana passada que Atlético e o volante estavam praticamente fechados. Na manhã dessa segunda-feira, o GE trouxe a informação de que o acordo entre jogador e clube de fato está selado e acrescentou uma informação garantindo que ele vai ter no Brasil o mesmo vencimento a que tinha direito no Fenerbahçe, algo na casa de 2.300.000 reais por mês, cifras parecidas a que tinha Hulk, liberado recentemente para virar reforço do Fluminense. Hulk ganhava no Atlético 2,5 milhões de reais. Mas o importante vem agora, como eu já havia destacado na semana passada, não adianta nada Galo e Fred chegarem a um acordo se não houver a liberação do Fenerbahçe, com quem o volante, ex-seleção brasileira, tem vínculo até junho do ano que vem. E o Atlético não pretende fazer uma compensação financeira ao Fenerbahçe. A alegação no Galo é de que hoje não há grana para investimento. E o Atlético já está fazendo um baita esforço, elevando os salários do Fred para algo acima de 2 milhões de reais mensais. Se o Fenerbahçe liberá-lo, Fred chega em julho. Caso contrário, virá reforço, se torna reforço a partir da metade do ano que vem. E a reformulação no Vasco promete ser grande. Tudo porque Pedrinho, presidente do clube, e Admar Lopes, o executivo de futebol, andam bem preocupados com o status quo do Cruz Maltino nas últimas rodadas. O time só venceu 2 dos últimos 10 jogos no Brasileirão e entrou na zona do rebaixamento. Além disso, o estado entre torcida e elenco é dos piores. Depois da derrota por 1-0 para o Galo, em São Januário, muitas críticas, provocações e ameaças ao técnico Renato Gaúcho e a jogadores. Matheus França já foi devolvido ao Crystal Palace, permanência completamente descartada. Dá para dizer que o Robert Renan dificilmente permanecerá. A opção de compra no vínculo de empréstimo dele é de 8 milhões de euros. Tchê e Nestrosa também podem sair em caso de boas propostas. E enquanto isso, em meio às negociações com Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, o Vasco tenta melhorar seu elenco de olho no segundo semestre. Para você, quais são as posições mais carentes do Cruz Maltino hoje? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Juan Jesus está mais perto de virar reforço do Galo. Zagueiro de 34 anos de idade, nascido em Belo Horizonte, mas que ainda não teve a oportunidade de atuar profissionalmente em nenhum time da cidade. Há quem garanta, inclusive, que o Juan Jesus é torcedor atleticano, até por isso tem feito esforços para se mudar para o Atlético. O jogador tinha contrato até 30 de junho com o Napoli, não será renovado, e a tendência é que nos próximos dias ocorra esse anúncio. Juan Jesus, formado na base do Inter, Nacional de Porto Alegre e fora do Brasil desde 2011. Por que eu fiz a distinção do Inter de Porto Alegre? Porque quando ele sai do Colorado, ele se muda para Inter de Milão, onde passa um tempão. Depois, mais 5 anos de Napoli, jogador de poucos clubes, de muita capacidade física e de ótima qualidade. Tenho certeza que se fechar com o Galo, o Atlético vai ter um baita reforço. Sai Júnior Alonso, chega Juan Jesus, salários compatíveis, mas qualidade do brasileiro bem superior. Só para completar, registrar que o Juan, nessa temporada de despedida do Napoli, fez 35 jogos, mas terminou em baixa. Dos últimos 5, nem saiu do banco de reservas em 4 deles. Você sabe, Júnior Alonso já se despediu do Atlético e vai defender um time da Major League Soccer após a Copa do Mundo. Vamos com as primeiras notícias do Atlético, aqui na turma do Bate-Bola. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, muito boa noite para você, boa noite, Edu Panzi e a todos que nos acompanham na turma do Bate-Bola. Finalizada a primeira parte da temporada de 2026. É o Atlético agora de férias. Os jogadores foram liberados ontem na saída de São Januário, depois dessa vitória que vocês analisaram. 1-0 com o gol do zagueiro Vitor Hugo, mais uma assistência do Bernard em cobrança de escanteio. E numa partida em que a equipe da Jornada Esportiva da Itatiaia elegeu, nem por unanimidade, viu, Cirilo? Dissemos ontem, por aclamação. Cancelou a votação. Por aclamação, Everson foi o melhor em campo da partida mais uma vez. Apesar das fragilidades do adversário, né? Defesas importantes do goleiro do Atlético, finalizando uma grande maratona no mês de maio, com jogos importantes e com o saldo positivo, né? Classificações na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana.
E depois destes 20 dias, o trabalho será retomado, claro, na dependência de como estará a situação dos convocados. Afinal de contas, hoje o Atlético está celebrando nas suas plataformas oficiais as convocações de 4 jogadores para a Copa do Mundo, maior número, né, na história do clube. Com o Alonso representando o Paraguai, o Minda, Preciado e também para a seleção equatoriana, o Alan Franco. Então está completo este grupo que já havia deixado o Brasil na semana passada. Vamos lá, Cirilo, 37 jogos foram disputados até aqui em 2026. Houve uma troca no comando técnico, o Atlético nesses 37 jogos conseguiu 14 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Até aqui na temporada o time sofreu 42 gols, número alto, né, para os 37 jogos disputados, e 50 gols marcados pelo Galo, com uma dificuldade grande, inclusive, de emplacar um artilheiro. Até hoje, o Hulk está na lista, né, junto com o Cassierra, com o Bernard, entre os jogadores que marcaram 5 gols e são artilheiros do Galo na temporada de 2026 até o momento. Em maio, foram 9 partidas, contando essas classificações que a gente citou e os jogos de Brasileirão. 5 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. 3-1 no Cruzeiro no dia 2, jogando no Mineirão. 2-2 com Juventude fora e 1-1 com Botafogo em casa, Sula e Brasileirão. Aí na sequência, o Atlético enfrenta Ceará fora, perde por 2-1, mas ganha por 4-2 nos pênaltis, se classifica na Copa do Brasil e tem a segunda parte do mês de maio, a segunda quinzena, né? Com 5 jogos, a vitória sobre o Cienciano, a vitória sobre o Mirassol, a derrota para o Corinthians e as vitórias da semana passada, Puerto Cabello e Vasco, ambas pelo placar de 1-0. E está agora celebrando nesse momento de pausa, porque muitos jogadores falaram do desgaste físico e houve também, Cirilo, um movimento muito curioso, né? Interessante em relação ao Atlético. Jogadores que estão no elenco, mas quase não estão sendo utilizados. Ontem chamávamos atenção, o Dudu não fez o 13º jogo. Nas últimas 6 partidas de Campeonato Brasileiro, ele sequer entrou em campo, já tinha 12 jogos. No Atlético, nos bastidores, o discurso é de que o Dudu permanece no elenco para o segundo semestre. Ainda tem contrato até o fim do ano que vem, mas nos bastidores sabemos que seria uma possibilidade de negociação. Aí a gente vai falar de outras possibilidades em instantes, Cirilo, 6h24. Só para eu destacar aqui uma foto publicada hoje à tarde pelo Gustavo Scarpa, lá no seu Instagram. Scarpa está na cidade do Galo e dizendo que com resiliência, como sempre, não vai ter férias. Foi o que quis dizer o Gustavo Scarpa. De acordo com o cronograma do clube, Scarpa, Endel Índio e Patrick Silva vão fazer alguns dias de tratamento. Então, 3 atletas seguem na cidade do Galo para tratarem lesões. Lembrando que a artroscopia do Scarpa foi ainda no dia 20, né? Tá muito recente. E ele segue fazendo os trabalhos de fisioterapia. Não entra em campo desde o jogo do Cienciano pela Copa Sul-Americana. O Índio também é lesão importante, né? Uma lesão ligamentar de joelho. Não precisou passar por cirurgia, mas tem a situação muito delicada. E o Patrick Silva, né? Que é mais um jogador que sofreu lesão multiligamentar no joelho, não passa por cirurgia, uma recuperação mais parecida com a que recuperou o Alexander recentemente, né? Tem a lesão multiligamentar, mas vai fazendo fisioterapia e fortalecendo para não precisar de um procedimento um pouco mais agressivo. Então, esse é o planejamento para os próximos dias com esses 3 atletas trabalhando lá no CT. O Panzi, você acredita em muitas saídas do Atlético, com as informações trazidas há pouco pelo Abílio? Esse caso do Dudu chamou muita atenção, né? O Dudu sempre relacionado e não entrando. E o Atlético não queria fechar essa porta para clubes nacionais. Mas também, ao mesmo tempo, o cara estava lá no banco e não era utilizado. Você acredita em muitas saídas dessa janela agora do meio do ano, Edu? Não sei se muitas, mas o Atlético depende de saídas para ter chegadas, né? Isso já ficou muito claro, já foi dito várias vezes por quem cuida do futebol hoje. Paulo Brax, o próprio Pedro Daniel, o clube não vai fazer investimentos, tá jogando limpo, né? Sem prometer grandes contratações, é o que eu falo aqui. Do meio para frente o Atlético precisa de melhorar o seu nível e do meio para frente custa mais caro.
Se o Atlético quiser melhorar o nível de meias e de atacantes, vai ter que colocar a mão no bolso. Não sei o quanto pode fazer isso. Agora, para folha salarial, vai depender de saídas. E eu tô de acordo com o Barba, de não utilizar o Dudu, de não utilizar o Igor Gomes, não vinha utilizando o Scarpa. Eu só não entendo o porquê relacionar. Exato. Se não vai utilizar, para que o Dudu no banco? Para que o Igor Gomes? Se não vai utilizar o Dudu, o Igor Gomes, eles estão no banco, não utiliza o moleque e leva pro banco. Para ter experiência da viagem, do vestiário. A vivência, né? Do jogo. Para ganhar esse tipo de experiência, ali na frente, quem sabe ganhar a experiência do campo. Entrar, jogar, ter minutos, mas enfim, isso é outra história, outro papo. Mas o Atlético vai depender de saídas para ter algumas chegadas, principalmente esses caras que estão sendo pouco utilizados. Esses eram para ser os protagonistas. Dudu era para ser protagonista, Hulk era para ser protagonista, o Scarpa era para ser o protagonista e eles não estão dando conta. O Lianco, que era para ser o protagonista, também não tem dado conta, mas o Lianco tem a questão da lesão, que foi muito grave. E eu acho que essa parada vai ser muito importante para o Lianco trabalhar para fisicamente voltar melhor, porque na teoria, tecnicamente, ele é o melhor zagueiro que o Atlético tem, mas não está o melhor zagueiro do Atlético, por isso não vinha jogando. O Alonso nos últimos jogos estava jogando mais do que o Lianco, por isso era titular. O Juan tem sido o melhor jogador do Atlético e o Natanael como zagueiro estava melhor que o Lianco. Por isso estava tendo uma sequência. Então agora é aguardar o que o Atlético planeja para esse mercado, como que o Galo pretende reforçar o elenco. Se quiser brigar por algo melhor, acho que do meio para frente a palavrinha investimento vai ter que acontecer. Do meio para trás, com uma boa organização e com algumas peças pontuais que se encaixem dentro do modelo do Barba, talvez nem precise gastar tanto. Para fechar as notícias do primeiro tempo, Abílio. Ainda sobre isso, Cirilo, tivemos informações importantes ontem, como por exemplo o Reinier, que conversou com o nosso repórter Paulo Azeredo na zona mista, saindo de campo em São Januário. Ele desconversou sobre propostas. Falava-se na semana passada sobre interesse de times do futebol mexicano. O Reinier diz que é inacreditável, que inventaram até que ele teria feito uma festa de despedida com os jogadores do Atlético. Não está neste momento, disposto a deixar o clube, segundo o que disse o meio-campista. Outra situação, o Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do meia Igor Gomes, jogador que também não tem sido utilizado pelo Eduardo Domingues na sequência recente de partidas. Teve oportunidades lá no início, da passagem do Barba aqui pelo Galo. E já confirmada, a saída, já que tocamos nesse assunto, saídas do Júnior Alonso, que na semana passada já falava que não retorna, fez seu último jogo pelo Atlético contra a Academia Puerto Cabello e deve mesmo ir para o futebol dos Estados Unidos depois de representar o Paraguai na Copa do Mundo, Cirilo.